No princípio, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre sua face. Até que veio a luz. Tudo era explicado por Deus. Por que criou tantas espécies? Darwin viu o que todos já tinham visto, mas de uma maneira diferente. E foi o que o gênio que explicou racionalmente a evolução das espécies. Por sua luta por sobrevivência, algumas plantas parecem quase humanas, constroem relacionamentos, ajudam seu vizinho e adoram se exibir. Quando os tempos estão difíceis, elas enganam, roubam e até matam. Alguns insetos são os melhores amigos de uma planta, enquanto outros os comem vivas. Uma relação que envolve plantas é o caso das acácias com as formigas. As acácias possuem grandes espinhos secos para a defesa de animais grandes, mas não adiantam nada contra um bando de insetos. As formigas fizeram seus lares nos espinhos ocos, destinados a protegê-la, onde se reproduzem. As formigas adultas rasgam o bulbo das folhas da acácia, que, cheio de vitaminas, são uma refeição para os filhotes. Mas as formigas só comem os bulbos, o que não danifica a árvore. E viver nos espinhos também não danifica, pois na verdade, longe de ser um problema, as formigas a protegem. Um teste mostra que quando a planta é danificada, ela pede ajuda das formigas, pois desperta substâncias químicas no ar que fazem as moradoras virem ajudar. As formigas também não deixam insetos maiores danificar a árvore. Elas mordem onde dói mais. Mas de onde as plantas vieram? Boa tarde, pessoal. Estou aqui vindo falar sobre fisiologia vegetal, né? Que é um dos temas do mini documentário que a gente está para fazer. E o que a gente vem abordar, complementando o que foi dito no início do vídeo sobre a questão da evolução das plantas, é que as plantas, por si só, elas sofrem adaptações, certo? E essas adaptações, de acordo com a evolução, foi que trouxeram as adaptações necessárias para que elas protejam, para que ela venha ter uma vida útil mais longa, que ela possa ter uma vida mais produtiva, né? E dentro dessa produção, eu quero comentar aqui vários aspectos. Um dos aspectos que eu quero comentar aqui é a questão da defesa, né? Que a defesa, propriamente dita, ela se divide em duas partes. A primeira delas é a defesa estrutural. O que são as defesas estruturais? As defesas estruturais são aquelas onde o organismo usa dos seus elementos físicos. Quais são os seus elementos físicos? A cortiça, o zuber, né? Os espinhos dos cactos, né? São essas as raízes que geram a sustentação. Porque uma planta sem sustentação ela fica indefesa, certo? Ao tempo, às pragas, tudo isso, né? Então, dentro desses aspectos estruturais, a própria planta adaptou elementos que possam proteger ela, né? E tem o aspecto bioquímico. Mas para a gente poder falar do aspecto bioquímico, a gente também tem que se atentar a dois pontos. Quais são esses pontos? Dentro do aspecto bioquímico, a gente tem que olhar para o metabolismo. Todo mundo sabe o que é o metabolismo, né? O metabolismo é aquele conjunto de componentes químicos que qualquer organismo usa para a sua sobrevivência, né?
Então, o metabolismo nas plantas é dividido em dois, que são os primários, né, e os secundários. Os primários são todos aqueles elementos metabólicos que são usados na constituição, certo? Na estruturação do componente planta, do componente ser vivo planta, que são os seus nutrientes, seus componentes de fotossíntese, seus componentes nutricionais. Todos esses componentes são considerados de extrema importância, por isso são considerados de instrumentos primários, certo? E o segundo são os secundários. Quais são os secundários? Vários estudos culminaram a observar que as plantas produziam componentes químicos que não tinham valor, pelo estudo, por várias experiências, não tinham valor, que eram só elementos de excreção, sem valor nenhum. E com os estudos, a questão das adversidades, a questão dos terrenos, a questão do solo, foram observados que esses componentes químicos tinham sim um valor primordial, certo? Para o crescimento das plantas, né? Para a sua ajuda. Aí é onde entra o que? A defesa química. Quais são esses elementos? Esses elementos são fundamentais para a proteção da planta no aspecto, certo, químico. Quais são eles? Eles são os têmperos, né? Os alcaloides e os compostos fenólicos, né? Os compostos fenólicos, os têmperos e os alcaloides. Foi até detectado que esses três componentes eles tinham uma via de proteção das plantas, né? Quais são essas vias de proteção? Como no caso aqui dos têmperos, ele tem uma fundamentação na base de um ácido, que são os ácidos mavelônicos ou piruvato, dependendo de onde está concentrado esse componente químico, né? E qual a sua utilidade para a planta, que foi detectado com esses estudos? O que estimulava, o que fazia, qual era a ação desse componente dos têmperos? Era atrair polinizadores e repelir insetos, né? Essa era uma dos elementos principais dos têmperos. Aí vamos lá para os componentes fenólicos. Os componentes fenólicos, ele tem uma base química no ácido xiquímico, né? E serve para proteger as plantas, né, dos raios ultravioletas. Incrível que pareça, ultravioletas servem como inseticidas e protege de bactérias. Até mesmo na competição entre plantas, que a gente sabe que existe, como todos os seres, uma competição por área, por alimento, por água, as plantas têm uma questão de competição. E um dos elementos que são bloqueadores dessa competição entre outras plantas é os compostos fenólicos. Porque os compostos fenólicos eles inibem o crescimento, por incrível que pareça, inibem o crescimento de outras plantas, né? Propiciando a uma demanda bem maior de nutrição de alimentos para aquela planta que está ali, a planta predominante, a planta forte, né? Então, os compostos fenólicos servem e atuam nessa situação. E temos também os compostos alcaloides. Que são os compostos alcaloides? Os compostos alcaloides são compostos com base nos aminoácidos, são os compostos que dão cheiro, certo? Que dão algumas coisas e também são os compostos responsáveis pela a questão dos venenos, né? É à toa que a gente encontra muitos compostos alcaloides, é a questão das drogas. A cocaína é feita por componentes alcaloides, né? O café também é feito por componentes alcaloides, né? E o DSD, aquela droga que usa, é feita por componentes alcaloides, né? Depois eu até posso colocar no fim do vídeo com os componentes. E nos créditos também eu vou colocar aí, acrescentar mais ainda alguns componentes, né, que você pode estar olhando e verificando e incrementando mais o seu conhecimento, viu? Então, assim, resumindo no todo, você pode notar que todos os componentes que antes tinham uma visão errônea é usado para proteção da planta, né? E essas plantas, elas dependem desses componentes para poderem sobreviver. Um dos exemplos que eu achei muito bacana foi a questão dos parasitas, das bactérias atingirem a superfície da planta. Ela cria uma espécie de cortiça para
cobrir a área, né? E não deixar que ela se desenvolva, né? Não tendo irradiação, não tendo luz, não tendo nada, e não receber alimento, quer dizer, é uma defesa, né? Que defesa é essa? São defesas estruturais, entendeu? E resumindo, eu agradeço aí pela cooperação a todos, né? Qualquer coisa que eu tiver que complementar aí sobre o vídeo, eu vou botar depois, né? Para vocês observarem e terem uma maior ideia. Valeu, obrigado.